Mateus capítulo 5. Eu quero saudar todo o povo com a paz do Senhor. Você está em casa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que a paz de Cristo seja consigo também. E que o Espírito Santo ilumine o seu coração para que você perceba tudo aquilo que vai assistir agora neste vídeo. E que seja também abençoado como nós vamos ser abençoados neste local. Mateus capítulo 5. E eu quero trabalhar convosco dos versos 1 ao 12. E estamos dando sequência à série de estudos acerca das bem-aventuranças. As bem-aventuranças foi o abrir do discurso de Jesus no Sermão do Monte, sermão que ele proferiu àquelas multidões e aos seus discípulos. E nós temos estudado os contextos, os vários contextos, porque o texto bíblico, a Bíblia, não pode ser lida como um livro qualquer. A Bíblia é um livro vivo, a Bíblia contém vida. E contendo vida, sendo ela viva, nós temos que a ler de uma certa forma. Temos que a contextualizar, temos que saber o pensamento dos autores, dos protagonistas, das narrativas dos autores. E nós começámos a estudar o contexto bíblico, temporal, político, religioso. Na mensagem anterior nós vimos qual a importância de estudarmos as bem-aventuranças e nós aprendermos que as bem-aventuranças, elas nos revelam o retrato vivo, fiel, a essência de Cristo Jesus. Ao estudarmos as bem-aventuranças, nós estamos caminhando, estamos fazendo uma viagem ao coração de Deus. E antes de chegar às bem-aventuranças propriamente ditas, nós temos alguns caminhos a fazer. Temos algumas considerações a ter em conta. E como nós, na parte da manhã, estudamos a importância de estudar as bem-aventuranças, qual é a importância das bem-aventuranças, agora nós vamos falar sobre o Cristo das bem-aventuranças. Que Cristo é este que Mateus fala? Porque é que Mateus construiu o seu evangelho em torno da pessoa de Jesus desta forma? O que é que isso vai implicar para nós, enquanto cristãos, enquanto adoradores de Cristo? E o que é que isso vai implicar para nós, enquanto igreja? Enquanto embaixadores de Cristo nesta terra? O Cristo das bem-aventuranças. E eu queria começar a ler o texto convosco. Amém? Vamos lá? A partir do verso 1 até ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos,
A busca pela felicidade é uma coisa muito real. Todo homem, toda a mulher, na sua caminhada ao longo desta vida, ele envereda por um caminho único e exclusivo de buscar a felicidade, de buscar o bem-estar, de buscar a paz interior, de buscar a tranquilidade com o mundo e consigo próprio. Cristo é aquele que nos veio trazer e nos veio ensinar esse caminho. Cristo é aquele que nos veio apresentar o único e possível caminho para alcançarmos a suprema felicidade, a felicidade que vem do alto. É certo que ao vivermos neste mundo existem dias, existem épocas que nós podemos usufruir de alguma alegria, de alguma felicidade, de algum bem-estar. Mas fácil e rapidamente nós vamos perceber que tudo isso ou não passa de um engano, de um engodo, ou é de um espaço muito curto. Exatamente como a erva no campo. Ela nasce, ela cresce, ela fica verde, mas rapidamente vem o sol e a queima. Assim é a nossa felicidade aqui na Terra. E o propósito de Cristo inserido no plano de redenção, e eu preciso que você perceba isto, Cristo não veio só salvar. Cristo não veio só libertar um povo cativo. Cristo veio salvar, libertar um povo cativo, mas criar-lhes condições a que eles neste mundo consigam viver felizes. Embora o mundo nos persiga, embora os problemas venham, embora as famílias se dividam, embora os casamentos se destruam, mas o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, se eu venci o mundo, tu podes conseguir viver neste mundo uma felicidade que não é deste mundo, que o mundo não pode oferecer, que você não pode comprar. Não há investimento que consiga trazer essa felicidade à sua vida. Essa felicidade, ela vem do céu, ela vem do alto. E ela está em conformidade com o céu. Quanto mais próximo você estiver do céu, quanto mais próximo você estiver de Cristo, mais fácil você alcança a felicidade que Ele veio trazer. E conforme na mensagem anterior nós estudamos sobre a importância das bem-aventuranças, porque é que Jesus preferiu estas palavras? E vimos que estas bem-aventuranças, eu perguntei até, você lembra-se, você quer conhecer Jesus? Olhe para as bem-aventuranças. Você quer conhecer a pessoa de Jesus? Estude o Sermão do Monte, leia o Sermão do Monte várias vezes. E você vai ver o retrato fiel da essência de Jesus. Você, ao folhear Mateus 5, 6 e 7, você vai ver uma perna, duas pernas, uma mão, duas mãos, uma cabeça, um corpo de Jesus. Porque Jesus está explanado aqui. Você tem na sua mão como que um negativo revelado de uma fotografia, de um retrato de Jesus Cristo. Ele não é uma pintura. Ele é um retrato, ele é uma fotografia, ela é a cópia fiel da essência do caráter de Jesus. E o outro ponto que eu queria que você percebesse, antes de entrar no tema de hoje, é que as bem-aventuranças é a única forma de mudar o caráter do homem. Você pode estudar, você pode tirar cursos, você pode fazer treinamentos psicológicos, treinamentos espirituais, que você nunca vai mudar o seu caráter, a não ser encarnando o espírito das bem-aventuranças. Eu tenho me apaixonado por este tema. Eu estou perdidamente apaixonado por este tema. À medida que eu mergulho, à medida que eu vou, eu parei de escrever o livro que eu estou escrevendo já há 3 anos, porque eu disse, meu Deus, tanta coisa que eu já escrevi, já vou a 5 páginas, eu não sei quantas já são lá.
escritas à mão. Mas eu disse, meu Deus, há tanta coisa ainda para meter aqui dentro. Tanta coisa que este pequeno texto nos transmite às nossas almas. Tanta coisa que ele nos vem, tanto analgésico, tanto antibiótico que está aqui para curar as nossas enfermidades espirituais. Precisamos então de estudar em que contexto do Evangelho, como é que Mateus construiu literalmente o seu Evangelho, porque é que ele fez isto? Porque é que, por exemplo, no capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Porque é que no capítulo 2 ele relata a visita dos magos, a fuga para o Egito, ele relata a matança produzida por Herodes nas crianças, nos meninos até 2 anos. Ele relata depois a volta de Jesus do Egito, dando comprovação à profecia que diz que do Egito trarei o meu filho. Ele apresenta no capítulo 3 a pregação de João Batista, ou seja, o toque, o sinal do começo do ministério de Jesus. Também está lá no capítulo 3 o testemunho de João Batista acerca de Cristo. Capítulo 4, ele narra a primeira fase do ministério de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, a volta de Jesus novamente para a Galileia, ele sai do Jordão para a Galileia, a escolha dos discípulos. Diz aí que Jesus começa pregando, anunciando o reino de Deus, arrependemos porque está próximo o reino dos céus, lá na Galileia, e depois para. Olhe para mim, ele parou esta narrativa do primeiro processo de Jesus e ele chega ao capítulo 5 com o Sermão do Monte, o primeiro discurso a sério de Jesus. Capítulo 5, 6 e 7, nós temos o Sermão do Monte. Mas agora quero compartilhar um segredo convosco. Porque antes do capítulo 5 existe um segredo, que está no verso 23 do capítulo 4. E daí nós vamos perceber quem é o Cristo que Mateus está apresentando. Quem é o Cristo do Sermão do Monte? Quem é o Cristo das Bem-aventuranças? E aí no capítulo 4, verso 23... E eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho a certeza absoluta que você nunca analisou este pormenor. Capítulo 4, verso 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus resume o ministério de Jesus neste pequeno versículo, do capítulo 4, verso 23. Preste atenção para você depois perceber. Mateus vai resumir o ministério de Jesus, que é: Jesus viajou, Jesus percorreu, está aí, percorria Jesus toda a Galileia. E ele aqui está no ide, lá de Mateus 16,15, lembra-se? Ide, viagem, percorram, para fazer o quê, Jesus? Primeiro, para pregar o Evangelho do Reino, pregar as boas novas do Reino. E a segunda maneira que Jesus realizou o seu ministério, perceba bem isto, a primeira maneira foi pregar o Evangelho do Reino. E a segunda maneira foi curando toda a sorte de doenças e enfermidades dentro do povo.
Então existe apenas duas formas de nós darmos seguimento ao ministério de Cristo. A primeira forma é nós irmos pregar, a segunda forma é nós irmos curar. Foi isso que ele fez e nada mais. E Mateus aqui, sabiamente, ele resume o ministério de Cristo no capítulo 4, verso 23. E depois então começa o Sermão do Monte. Mas agora eu quero que você viaje comigo para o capítulo 9 de Mateus, verso 35. Capítulo 9 de Mateus, verso 35. Vamos ver? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Espera aí, mas eu já li isto. Mateus repetiu-se. Mateus não tinha mais nada para escrever, então escreveu novamente o mesmo versículo. Capítulo 23, do capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia. 35, do capítulo 9. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Verso 23. Pregando o evangelho do reino nas sinagogas e curando todas as enfermidades entre o povo. Verso 35, capítulo 9. E curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então há aqui uma repetição. Existem aqui dois versículos exatamente iguais. Deixe que eu lhe ensine uma coisa hoje. Você sabe o que é um parênteses? Sabe o que é um parênteses? Um parênteses é um arquinho que a gente coloca ali numa frase para explicar algo, para introduzir algo no sentimento dessa frase. Ela tem um arquinho voltado para a esquerda no começo e depois tem um arquinho igualzinho, só que voltado para a direita no final. E no meio desses dois arquinhos existe algo, existe um comentário para explicar o que é que veio até aí e o que é que vai a partir depois daí. Amém? Você entendeu? Ele repete no capítulo 9, verso 35. Ele repete o capítulo 4, verso 33. Observar isto na leitura bíblica é muito importante. Por isso eu comecei a dizer que a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia produz vida, a Bíblia tem vida. A Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é atualizada, ela é eterna e de cada vez que você lê, você está usufruindo da vida que ela dá a quem a lê. E esta regra que eu lhe vou explicar é muito importante para nós entendermos, primeiro, o sentido bíblico, aquilo que o autor queria fazer. Segundo, o que é que este sentido bíblico que o autor introduziu aqui tem de prática para a minha vida hoje. Agora entenda, pense comigo. Entre o capítulo 4, verso 33 e o capítulo 9, verso 35, o que é que Mateus colocou lá no meio deste parênteses? O que é que está lá no meio? Vamos ler novamente o capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia. O que é que ele foi fazer para a Galileia? Primeiro, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pense comigo. Pregando o evangelho do reino. Ensinando. O que é que está entre o capítulo 4, verso 23 e o capítulo 9, verso 35? Está o capítulo 6, 5, 6 e 7. O que é o capítulo 5, 6 e 7? É aquilo que Jesus andou ensinando nas sinagogas. É o evangelho do reino. Amém? Mas ainda temos, pastor, mais 2 capítulos. Temos o capítulo 8 e o capítulo 9. Ok, então vamos ver.
o que é que tem o capítulo 8 e o que é que tem o capítulo 9? Sinais e maravilhas, curas operadas por Jesus. Então, o capítulo 4, verso 23, pregando e ensinando o reino dos céus, o Evangelho do Reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, é o que está no meio do parênteses, entre o capítulo 4, verso 23, e o capítulo 9, verso 35. Está lá o ensino e está lá as curas. Esse é o ministério que Cristo efetuou. Por isso é que ele repete os 2 versículos. E ele diz assim: pronto, igreja, vocês já perceberam? Aquilo é que Jesus fez. Ensinou, pregou o Evangelho do Reino e curou. A partir daqui existem outras narrativas que Mateus vai introduzir, mas este parênteses é aquilo que você e eu e a igreja temos que dar continuidade. É por isso é que estas bem-aventuranças é tão importante para nós. Porque nós não vamos conseguir pregar e ensinar o Evangelho do Reino. Nós não vamos conseguir libertar, curar os cativos, expulsar demónios, se não formos parecidos com Jesus. Se não tivermos o mesmo poder, se não tivermos a mesma união, se não tivermos a mesma intimidade, se não falarmos a mesma língua. Por isso é que existe aqui este parênteses, capítulo 4, capítulo 9. Qual é a importância? Qual é a importância de nós observarmos este pormenor bíblico? Parece que é uma repetição, não é? Parece que Mateus ficou sem saber o que é que devia escrever, então. Mas a importância é que esta estrutura utilizada por Mateus nos adverte para o risco de tratarmos isoladamente qualquer texto bíblico ou partes do texto bíblico. Quer ver como é que é? Imagina eu dizer assim: meus amados irmãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos os embaixadores de Cristo. E pronto, agora fica-se assim por aí, eu já sou um campeão, eu já sou um poderoso, eu tenho o mesmo poder que Cristo e já posso ir salgando a terra. Eu tirei uma parte do texto. Amém? Eu pensei uma parte do texto, porque esta parte me agrada. Me faz de mim um homem poderoso. Me faz de mim um homem com poder divino. Então eu já não quero saber mais do resto do Sermão do Monte. A Bíblia não nos permite isso. Por isso é que está este parênteses. A Bíblia não me permite, por exemplo, aí, quer ver outra, muito utilizada, não andeis ansiosos pela vossa vida. Amado irmão, não se anseie para a vossa vida, porque Deus, Ele cuida da sua vida melhor do que cuida dos lírios do campo ou das aves do céu. Por isso você pode estar descansado. O que é que eu fiz? Eu pensei, eu retirei um trecho do texto bíblico. Eu destrinchei o discurso, o pensamento de Cristo. Quando Ele proferiu o Sermão do Monte, ele foi desmontado e eu tirei só a parte que me agrada. A Bíblia não me permite isso. Por isso é que é muito importante nós observarmos. Quando você estiver lendo a sua Bíblia e você deparar com um versículo que ecoa outro versículo, você tem que parar. E você tem que pensar o que é que está no meio destes 2 versículos. E aí sim, aí está toda a estrutura de ensinamento que Jesus nos quer passar hoje. Você está a entender isto? Então, o Mateus inspirado por Deus, o autor deste Evangelho, aquele que construiu esta construção literária, ele quer nos levar a perceber 2 coisas muito importantes e das quais você não se pode nem esquecer nem separar. Primeiro, o Jesus do sermão era homem e era mestre. O povo judeu olhava para Jesus e chamava-lhe Rabi. Eles chamavam-lhe mestre, porque eles ouviam o sermão.
E este Sermão do Monte, escrito em Mateus 4, 5 e 6, é todo o ensinamento que Jesus ensinou durante os 3 anos que andou na terra. Ele não ensinou outra coisa. Ele ensinou o Sermão do Monte, que é o reforço da lei de Moisés. Ele não veio ensinar mais nada. E por isso, você lembra-se de eu ter falado que a passagem paralela de Lucas, capítulo 6, versos 20 a 23, que parece que entra em contradição com aquilo que Mateus escreveu. Não lembra-se? Mas não. Porque lembra-se que eu lhe disse que a passagem paralela de Lucas foi o mesmo sermão proferido numa outro local, numa outra cidade, para um outro tipo de povo, num outro contexto. Porque este ensinamento, este Sermão do Monte, ele não foi proferido somente neste monte. Ele foi a primeira vez proferido neste monte, mas ele foi continuado até à morte de Cristo naquela cruz. Este ensino foi perpetuado até ao jardim do Getsemane. Como é que você pode dizer isso, pastor? Isso é uma blasfémia. A Bíblia não diz isso, sério? Então, na noite em que ele foi traído, ao fim de 3 anos de espaço deste discurso, 3 anos não digo, mas 2 anos e alguma coisa, Jesus lá em Jerusalém, ele reúne-se com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, para comer a última ceia. O que é que ele fez? Ele se ajoelhou aos pés dos discípulos e lavou-lhes os pés. Mas ele não ficou só por aí. Ele disse: se eu sou Senhor e Mestre e vos faço isso, então fazei vós também. O que é que ele estava demonstrando aos discípulos? Humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito. Todo este discurso do Sermão do Monte foi o discurso que o Jesus veio ensinar. Este discurso do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é o Evangelho do Reino puro e pleno, em toda a sua essência. Porque este discurso é o único discurso que vai mudar o caráter de uma pessoa. E ao mudar o caráter de uma pessoa, muda a forma de viver da pessoa. E veja o que é que ele fala. O que é que ele fala, meus amados irmãos? Do adultério, do homicídio, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, da prática da justiça, como é que se deve ofertar, como é que se deve orar, o que é que se deve orar, como jejuar, quais são os tesouros no céu, a escolha dos senhores, não adorareis a outros deuses, as luzes, as trevas, o juízo temerário, a ansiedade pela vida, os fundamentos da igreja, as 2 estradas, ou seja, o caminho para a salvação, o cuidado a termos em não ouvirmos falsos profetas. O que é isto, meu amado irmão? Isto é todo o Evangelho do Reino. Esta é toda a nossa forma de regra de fé e prática para nós vivermos. Jesus veio traduzir com outras palavras aquilo que Moisés falou lá em Levítico, Números e Deuteronômio. Amém, igreja? Você aprendeu hoje alguma coisa? Não é maravilhoso esta passagem? Mas ainda temos uma outra observação. Porque o Jesus do sermão é homem e mestre, mas o mesmo Jesus do sermão é aquele que é homem divino e que opera curas e que opera milagres. Nós não podemos separar isso. O mesmo Jesus que pregou o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é o mesmo Jesus que opera milagres, que opera curas, que expulsa demónios no capítulo 8 e 9. Pastor, eu já sei isso. Pois é, você sabe, mas é que há muita gente que não. Há muita gente que faz escolhas entre estes 2 Jesus. Porquê é que Mateus fez isto? Porquê é que Mateus colocou isto assim, desta forma?
Porque muitas pessoas acreditam e recebem o Sermão do Monte. Muitas pessoas acreditam e recebem a ética de ensinamento, a ética de comportamento, a ética de prática da vida em comunidade. Mas eles não acreditam nas curas e nos milagres de Jesus. Isso é fantasias. Isso são invenções. Isso são extasiamentos dos discípulos. Não aconteceu nada disso. Qual curar? Mas o quê, pastor? Você ainda acredita que Jesus andou mesmo sobre as águas? Você está a perceber o que eu estou dizendo? Existem pessoas cristãs e não cristãs, eu estou falando de cristãos e não cristãos, que aceitam perfeitamente o Sermão do Monte. Não, está um discurso bem preferido, um dos melhores discursos que alguma vez foi preferido à face da terra. Agora, não me venham a falar de curas. Não, o Cristo ressurgido entre os mortos. O Cristo que foi crucificado e não gritou, não agonizou, não berrou, não desmaiou de dor. Isso não acredito. É por isso é que Mateus faz os dois parênteses. Porque existe o Cristo do Sermão do Monte, mas dentro do mesmo parênteses também existe o Cristo divino que opera milagres, curas e maravilhas. Por isso, meu amado irmão, ou você recebe os dois, ou isoladamente não funciona. Porque Jesus é o mesmo. Aquele que ensinou foi também o que curou. Percorreu por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou você aceita os dois Cristos, ou então algo se passa de mal consigo. É isto que Mateus quer falar. É isto que Mateus nos quer ensinar. Mas existe também o contrário. Existe aqueles que sermões não, regras não, palavra não, essas coisas de ética e regras para dentro da igreja, disciplina na igreja, disciplina na conduta, comportamentos entre a lidação do povo, não, isso são regras de homem. Agora, curas e milagres eu quero. Eu vou fazer campanhas, eu vou fazer correntes de oração, o manto, o fogo do céu vai cair, porque milagres sim, eu acredito no Jesus do milagre. Agora é essa coisa de regras. Não, pastor, isso é homem. Será que eu estou dizendo alguma coisa mentira? Será? Então porquê é que será que Mateus fez isto? Há 2000 anos atrás. Porque ele sabia que isto ia acontecer. Ele sabia. Existe até alguns que dizem que ler a Bíblia que não é bom. O cristão não deve ler a Bíblia, porque o Espírito vivifica, mas a letra mata. Ou seja, o que é que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo colocar o Jesus no monte do sermão, do ensinamento, da ética, da regra de fé e prática. Eles querem pegar nesse Jesus e isolá-lo num canto e ficar só com o divino, o sobrenatural, o mover do manto, o mover das águas, o mover do Espírito. Mas o mesmo que move o Espírito, move as águas, anda sobre as águas, fendeu os mares, caminhou sobre as ondas, é o mesmo que ensinou. E uma coisa que eu tenho aprendido e tenho ensinado, e até que me provem o contrário, eu não vou abrir mão. É que as curas e os milagres estão sempre a seguir ao ensinamento. Primeiro é a palavra e depois é o resto. Primeiro Jesus cuida, cura, liberta a alma e depois ele vai para o corpo. Não podemos inverter as coisas, porque se assim fosse, Mateus tinha colocado primeiro o capítulo 8 e 9 a seguir ao capítulo 4. Primeiro Jesus curava, libertava, colocava as pessoas no bem-estar. Bom, está tudo bem aí, meus amados irmãos, podemos agora conversar? Jesus não fez nada disso.
Ai, pastor, o sermão está tão comprido. Eu quero é a parte da oração. Não, primeiro você vai ouvir. Primeiro você vai ser ensinado. E depois vai ser curado. Este é a estrutura que Mateus encontrou para nos ensinar. Existem alguns que têm um fascínio carismático por tudo o que é sobrenatural. Aliás, existem até igrejas ardilosamente formadas, porque o homem normal, o homem comum, ele fascina-se pelo oculto. Tudo o que passa do discorrer da mente humana, eu abro a minha orelha. Existem igrejas ardilosamente formadas só para o sobrenatural. Eu frequentei. Eu pertencia a igrejas onde se guerreia, esperneia-se, grita-se, canta-se, clama-se pelo Espírito durante 1h40. E o pastor, para ir ensinar a palavra, só tem 15 minutos no finalzinho. Eles desprezam o sermão porque a letra mata, mas eles querem o sobrenatural. Regras de prática é amassador, cansa. Mas se você perceber hoje, através do Espírito Santo de Deus, que é assim que as coisas funcionam, você vai começando a ser feliz. E esse é o intuito. O que Jesus nos ensina é o caminho para a felicidade. E você, ao percorrer esse caminho, você vai alcançar a felicidade. Qual é a sua felicidade hoje? É a cura? É a libertação? É a salvação? Você vai ter que percorrer um caminho primeiro. Você não vê nos cartas paulinas Paulo entrar nas cidades, expulsa os demónios, cura enfermos e depois abre igrejas. Não, primeiro Paulo entra nas cidades e começa pregando. E é por isso é que ele foi apedrejado. E por isso é que ele foi perseguido. Porque se ele começasse primeiro no sobrenatural, as igrejas enchiam-se mais rapidamente e ele era o maior. Tudo no reino de Deus tem uma regra. Isto aqui não é nada ao acaso. Nós não podemos inventar nada. Caminhando para o final, o que é que Mateus nos quer ensinar, então? O que é que Mateus nos quer dizer acerca do Jesus das bem-aventuranças? Do Cristo do Sermão do Monte? A primeira coisa que ele me quer ensinar é que seguir o Senhor que prega, o Senhor que ensina, é a mesma coisa de que seguir o Senhor dos milagres. Eu não o posso separar. Porque isso, sim, era uma heresia, era uma blasfémia. Eu separar Cristo da humanidade, a humanidade da divindade é uma heresia. Eu separar Cristo da mestria, do ensino e do poder do sobrenatural é outra heresia. Eu usufruir e usar Cristo só na parte espiritual, só na parte do sobrenatural, é uma heresia e é uma falsidade e é uma hipocrisia da minha parte. Eu tenho que ter os dois. Aquele que me ensina, aquele que me leva ao caminho e aquele que me cura, me liberta e me salva. Ele é o mesmo. E não dá para separar. E Mateus fez isto por inspiração divina, meus amados irmãos. Porque repara, no século I depois de Cristo, no século I da era cristã, Mateus constrói um texto nos explicando que em 2019
iria haver pessoas que iriam separar os Cristos. Existe o Cristo, Deus, e o de Jesus. Ou melhor, existe o Jesus da terra, o homem especial, o homem santo, e existe o Cristo da cruz. Não! O Cristo do monte é o Cristo da cruz. O Cristo do monte é aquele Cristo do mar da Galileia que foi ter com os discípulos andando sobre as águas. O Cristo do Sermão do Monte é o mesmo que transformou, que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho, que curou enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eu não posso separar os Cristos, eu não posso separar este Jesus, porque Ele é o mesmo. Fazer isso, meu amado irmão, é reduzir a importância de Cristo na terra. Ao separar o Cristo mestre e o Cristo que operou milagres, eu estou cortando, destruindo a obra redentora do Pai. Porque Ele enviou o seu Filho, o Deus encarnado em forma de homem, para vir ensinar e libertar os cativos. A outra coisa que Mateus nos quer ensinar é que existem igrejas para os dois gostos, hoje e naquela época. Pastores, não acredito nisso, é? Existem igrejas do Cristo que prega e existem igrejas do Cristo que opera milagres. Mas existem poucas igrejas onde tem os dois Cristos. Porque pregar é maçador, não traz povo. E aquilo que os pastores e líderes das igrejas querem é povo. E então têm que optar. Ou pregam, ou fazem propaganda de milagres. Porque eles sabem que o povo vai atrás. Assim como foi naquela altura. Não acredito nisso, pastor, não? Então abra comigo em Atos 8. E eu vou terminar desta forma. Atos, capítulo 8. E você vai perceber comigo que a história se repetiu durante... esta situação se repetiu durante toda a história. Atos, capítulo 8. E vamos ler do verso 1 ao 24. Atos, capítulo 8, do verso 1 ao 24. E preste bem atenção daquilo que você vai ver, e você vai analisar rapidamente que aquilo que se passou em Samaria, ela passa-se hoje no planeta inteiro. Foi um mal que se expandiu, que saiu fora do contexto cristão. Olha aí. Atos 8, 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assoava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto,
ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e iam sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha agora, vendo, porém, Simão que pelo facto de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre eu a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Você entendeu o que você leu? Infelizmente, existem muitos Simãos destes pelo mundo inteiro. Existem muitos Simãos que abraçaram a fé, observaram o poder do Espírito Santo através da pregação da palavra e agora se querem utilizar deste poder para benefício próprio, para comércio religioso. Este Mateus, eu quase que diria que ele previu aquilo que iria acontecer. E por isso é que o Espírito Santo, inspirando, ele constrói uma narrativa do capítulo 4, verso 23, até o capítulo 9, verso 35, nos explicando que nós temos que comer pão, vida, a mesma coisa que Jesus disse lá em João 6. Vocês vêm até mim para comer o pão que parece. Vocês vêm até mim por causa dos milagres e não por causa daquilo que eu ensino. Porquê? Porque aquele povo, ele queria separar Cristo, pregador, do Cristo milagreiro. Existem hoje igrejas funcionando da mesma forma. Existem hoje igrejas que só têm o Cristo Mestre, que pouca importância dá às curas e milagres, e isso está acontecendo na Europa hoje. A Europa está ficando pós-cristã, ou seja, a Europa hoje está-se a virar muito para a palavra, muito para o ensino, e está deixando o Jesus, operador de milagres, o Jesus que cura, que liberta, o divino, o sobrenatural de Jesus, essa parte está colocando de parte. Mas, por exemplo, se nós formos para o Brasil, lá eles querem o Jesus curandeiro. Mas o Jesus da palavra não, porque o pastor ler massa muito. Cansa, pastor. Cansa. Eu fico cansado, sabe? Tanto ler. Para que ler um capítulo inteiro? Pastor, por que você não lê só 2 versículos? É assim que eles fazem. Amém, igreja? Então eu espero que este estudo você tenha aprendido mais um detalhe da narrativa de Mateus.
Antes de nós entrarmos nas bem-aventuranças propriamente ditas, qual é a base do ensinamento de Jesus? Nós precisamos de entender estas coisas. Nas próximas mensagens eu ainda não vou entrar nas bem-aventuranças, porque existem ainda mais considerações a fazer. Eu não sei se vai ser já a próxima, senão que vamos falar sobre somente o versículo 1 e 2. Pastor, o versículo 1 e 2 não tem nada a que sério? Então eu espero por si cá, para nós todos juntos aprendermos o que é que Mateus quis dizer com o capítulo 5, verso 1 e 2, somente. Antes de entrar nas bem-aventuranças propriamente ditas. Amém, igreja? Queria convidar todos a ficarmos de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou, porque inspiraste este homem, Mateus, para que fizesse uma construção literal daquilo que é o Evangelho do teu reino, o teu Evangelho. Senhor, nos ensina mais, nos abre, Senhor, os olhos da mente, os olhos do Espírito, nos abre, Senhor, o coração para que nós fiquemos receptivos. Dá-nos, Senhor, aquilo que está encoberto. Não nos deixe, Senhor, ficar na dúvida. Vai-nos dando mais coisas novas. Hoje aprendemos, Senhor, que Jesus não pode ser separado. Ele é o Mestre e Ele é o que opera milagres. Ele é o que ensina, mas também é o que cura. Senhor, livra-nos dessa tentação de querermos separar a parte do ensino da parte sobrenatural de Cristo. Nos ajuda, Pai, a conciliar estas duas partes. Nos dá, Senhor, mais vontade, mais ânimo para navegar nas Tuas palavras, navegar nas páginas deste livro, que é a Tua boca, Senhor, onde estão proferidas todas as Tuas palavras, todos os Teus ensinamentos. Nos ensina, Jesus, o verdadeiro caminho para a felicidade, através do Teu ensinamento, através da observância do Teu mandamento, do Teu ensino. E nos ensina também, Senhor Jesus, a ensinar aqueles que não sabem ainda, que desconhecem estas tão grandes verdades. Meu Pai, eu te agradeço e eu te louvo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus.